Então agora essa aula está sendo gravada diretamente aqui na minha casa e de forma online ao vivo, tá? Você tá de boa, Risa? Graças a Deus, final de semana, friozinho, que friozinho, né? Um vento lá do Ártico vindo aqui pra gente. Top. Tô de meia, vou buscar minha meia. Tô de meia de alienígena, dá pra ver? E Bruna tá de meia de boca de boquinha, igual aquelas balinhas fine. Melhor, pô, como é que vai tirar da gaveta esse tipo de roupa? Não tira, só no friozinho desse. Tá vendo? Tem lado bom de tudo na vida, né? Fala a verdade. Bruna tá aqui, rindo de minha cara de besta. Lindões! Então já que tá tudo bem, deve estar bem só pra Risa também, que, né? A galera não respondeu aí, não tem problema não. Vamos nesse negócio então, nessa levada, começar nesse friozinho a apresentação que eu queria apresentar um negócio pra vocês. Então olha só, eu vou mostrar o vídeo aqui, por quê? Não, não, vou mostrar o vídeo e depois eu explico por quê. Mas chop chop. Se liga, hein? Se o áudio estiver ruim, vocês falam pra mim que aí eu tento melhorar aqui de alguma forma. Fala, meus milhões! Como é que vocês estão? Aí, ó. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui nos conteúdos do livro. Ótimo. Agora sim. Então vai lá, hein? Todo mundo tá aí? Valendo então, conteúdo novo, hein? Vai vir a provinha em seguida desse conteúdo aqui. Então vamos lá dar uma atenção especial para esse cara. Show? Então, vou botar o bate-papo aqui do cantinho para eu saber, caso alguém queira fazer algum comentário. Não. Mas depois eu nego. Agora vai ficar na cabeça agora, hein? Valendo, lindões! Vocês estão vendo aí agora que eu estou mostrando para vocês? Fala comigo aí. Show, beleza. Então vou dar o play aqui. Antes de a gente começar, para você abrir a página 45, tá? Fala, meus milhões! Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aqui nos conteúdos do livro. Antes de a gente começar, para você abrir na página 45, lá na calorimetria, né? Que é essa área da física que mede a quantidade de energia, você vai reparar que uma parte da matéria não foi comentada aqui, tá? Uma partezinha chamada de diagrama de mudança de fase. Vou falar melhor sobre esses assuntos quando nós falarmos dos gases, quando nós começarmos a estudar os gases, tá bom? Então eu deixei de fora agora esse assunto aí. Você não precisa exercitar ou praticar os exercícios que se referem a essa parte das mudanças, diagrama de mudança de fase. Mas enfim, falta só mais um pedacinho que a gente estuda na calorimetria, depois nós vamos estudar os gases para finalizar a termologia. Então chega aqui, lindões. O que nós já vimos até agora na calorimetria? Nós vimos o calor específico e a capacidade térmica. Tá? E aí, lá em ciências, e agora nós vamos falar de calor latente, mas antes de eu falar do calor latente, que eu vou representar pela letrinha L, eu tenho que comentar um pouco sobre as mudanças de fase que vocês já viram. Então, lá em ciências, quando vocês estudaram ciências, lá no ensino fundamental, vocês viram os estados da matéria. Tá? Aqui nós não vamos falar mais estado, porque estado não é. A palavra estado não se refere a isso aqui que nós vamos nos referir daqui para frente, daqui para a vida toda. Tá? Então, quando eu falar de fase da matéria, eu estou falando de sólido, líquido, gasoso e plasma. Plasma é uma quarta fase da matéria aí, na TV de plasma, né? A aurora boreal é plasma também. Diferente de estado da matéria. O que é estado da matéria? O que é mudar o estado de uma matéria? É mudar pressão, volume ou temperatura. Então, se eu mudar a pressão, o volume e a temperatura de uma substância, não necessariamente as três coisas, mas pelo menos uma delas, eu estou mudando o estado daquela matéria, certo? E não é isso que eu quero me referir agora, que a física se refere. Então, fase é a palavra que vai se referir
a sólido, líquido, gasoso e plasma, beleza? Então eu trouxe o diagrama para vocês aqui, para a gente dar uma relembrada aí nos nomes das transições, tá? Então, quando eu quero transitar da fase sólida para a fase líquida, eu chamo isso de fusão, e eu tenho que aquecer essa matéria. Agora, quando eu quero fazer o contrário, eu tenho que resfriar. E o nome dessa transição de líquido para sólido é solidificação. Beleza, né? Agora, se eu quiser ir de sólido direto para o gás, direto para a fase gasosa, eu faço um aquecimento e aconteceu ali uma sublimação. Quem faz sublimação? Gelo seco. Mentol, que é uma substância da menta, né, que dá aquele frescor na pasta de dente, nessas balas que tem menta. E naftalina também faz sublimação. O contrário, que é sair de gás e ir direto para sólido, o nome é ressublimação. Beleza? Tudo bem? Agora, eu deixei esses dois aqui por último, essas duas classificações por último, por quê? Porque vaporizar alguma coisa, né, a evaporação, na evaporação existem 3 subdivisões, que também são, também é esse processo de vaporização, que é o seguinte, eu trouxe para vocês aqui embaixo, ó, dá uma olhada. Então, vaporização significa ebulir, evaporar e calefação. E não existe calefatar. Calefação, tá? Então, olha só. Na vaporização existem 3 subclassificações. Então, o que é ebulição? Ocorre a uma determinada temperatura e pressão. Por exemplo, pensa na água. Ao nível do mar, né? Ou seja, a pressão de uma atmosfera, de 1 atm, a água vai ebulir a 100 graus Celsius. Sempre, em qualquer lugar do mundo. Então, o nome desse processo é ebulição. Para uma determinada pressão e temperatura, aquela substância muda de fase. Então, está acontecendo a ebulição aqui. Agora, e a evaporação? Não, a evaporação ocorre a qualquer temperatura. É um processo muito lento. Então, vejo, por exemplo, uma poça de água da chuva. Daqui a pouco eu olho lá no final do dia, ela já não está mais ali. O que aconteceu? Ela infiltrou um pouco no solo, mas também evaporou. Então, se eu deixar um copo de água aqui, né, aberto para a atmosfera, quando eu voltar aqui horas depois ou dias depois, o nível da água vai ter abaixado. Aconteceu a ebulição ali? Não, porque essa água não atingiu os 100 graus Celsius, mas aconteceu a evaporação. E a terceira subdivisão é a calefação, que é uma mudança brusca da fase líquida para a fase gasosa. Então, por exemplo, peguei uma gotinha de água, joguei numa panela quente, uma frigideira quente. Calefação. Gostou do efeito sonoro? Agora, olha só. E a liquefação? A liquefação também tem duas subdivisões, ou 2 classificações, né? Diferenças aí. Então, liquefação e condensação. Em geral, os 2 nomes são usados para a mesma coisa. Fisicamente, significam a mesma coisa, mas didaticamente tem uma diferença entre gás e vapor. Então, liquefação, a gente fala que foi um gás, né? Virou líquido. Então, ele se liquefez. Agora, condensação é vapor para líquido. Da fase vapor para a fase líquida. Agora, tem uma diferença, então, entre o vapor e o gás? Tem uma diferença. Quando nós falamos dos gases, nós vamos ver melhor aí qual é essa diferença, né? Que diferença é essa entre um gás e um vapor? Tá bom? Beleza? E para finalizar aqui, para deixar um pouco mais claro, eu coloquei aqui as características dessas 3 fases. Tá? O plasma a gente não estuda, eu botei só sólido, líquido e gasoso. Então, olha só. Os sólidos. Como é que eu defino uma fase? Né? Eu olho para uma matéria e falo assim, isso aí está sólido. Como é que eu defino isso? Ela vai possuir volume e forma definida. Então, coloquei aqui, ó. Se eu colocar isso aqui dentro de um copo, não vai assumir a forma do copo. Então, isso aqui está na fase sólida. Repare também as ligações, tá? O arranjamento aqui entre as moléculas. Aí agora vamos para a fase líquida. Qual a característica de um líquido? Ele possui volume definido, mas a forma vai depender do recipiente. Então, eu coloquei aqui o copo, ó, dentro de um copo, coloquei água. Suponhamos. Então, ele já assumiu a forma do copo, mas ele tem um volume definido. Se eu coloquei 600 ml de água aqui, vai ser 600 ml independente do copo. Beleza? Agora, olha o gás. O gás não. O gás nem tem forma e nem volume definido. Ele sempre vai ter a forma e o volume do recipiente que contém ele. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, o vapor aí de um café quente saindo, aí ele começa a ocupar a sala toda. Então, todo mundo vai sentir aquele cheirinho de café ali, por quê? Porque os gases têm essa característica de ocupar o ambiente inteiro e assumir a forma e o volume. Agora sim, nós podemos falar do calor latente. Mas antes eu tenho que deixar claro aqui, nós já fizemos esse experimento, eu trouxe para vocês num determinado vídeo,
eu peguei um copo, coloquei água e gelo, coloquei um termômetro e a gente ficou ali analisando e via que a temperatura permanecia constante igual enquanto havia gelo ali. Depois nós vamos repetir esse experimento aí nas aulas online, tá? Nas lives ao vivo. Agora, durante as mudanças de fase, então, vou deixar isso definido aqui. As substâncias permanecem com a temperatura constante até que toda a matéria mude de fase. Isso aí a gente tem que deixar bem claro. Enquanto a matéria não transitar completamente para outra fase, a temperatura permanece constante, tá? E aí que veio essa ideia de definir uma nova grandeza chamada de calor latente. Então, o que é o calor latente? É a energia necessária para que uma unidade de massa de uma determinada substância, tem dois S aqui retirado, perdão, mude de fase. Tá? Então, os físicos perceberam o seguinte: suponham lá que eu tenho água a 50 graus Celsius, aí eu dou energia para a água, começando a dar energia. Aí, obviamente, essa água vai receber essa energia, as moléculas vão ficar mais agitadas e, consequentemente, a temperatura vai aumentar, certo? Quando a gente atinge 100 graus Celsius ao nível do mar, eu continuo doando energia, mas eu percebo que a água não está aumentando a temperatura dela. Ou seja, essa energia não está sendo usada para aumentar a agitação, para aumentar a energia cinética das partículas. Ora, então ela está sendo usada para quê? Para aumentar o distanciamento, para romper a ligação. Tá? E a essa energia nós damos o nome de calor latente. Aí, manipulando a fórmula, olha só, passando esse M para o lado de lá, eu fico assim, ó, que a quantidade de calor necessária para mudar a fase é igual à massa dessa substância e o calor latente, que, por definição, tem essa unidadezinha aqui, ó, calor latente, caloria em cima, dividido por grama embaixo, né? Cal por grama, ou seja, é a quantidade de energia para cada grama daquela matéria mudar de fase. Aí eu trouxe para vocês uma tabela, olha só, com algumas substâncias. Vamos analisar a água primeiro, olha só, temperatura de fusão da água, 0 grau. A 1 atm a água muda de fase, sai da fase sólida para a fase líquida a 0 grau. E o contrário também, de líquido para sólido sempre a 0 grau. E olha só a energia para cada grama mudar de fase, 80. Aí aqui está a temperatura de vaporização da água. Então a água muda de fase, da fase líquida para a fase gasosa, a 100 graus. E o contrário também, de gás para líquido, ela muda a 100 graus. E olha só a energia como é que é diferente daquela ali. Aqui era 80, aqui é 540. Ora, por que aqui tem que ter mais energia para cada grama mudar de água, mudar de fase, perdão? Por quê? Eu já tenho um distanciamento grande entre as moléculas, já estou na fase líquida. Para eu distanciar mais ainda, eu tenho que doar muito mais energia. Para eu romper essas ligações, a ligação, né, intermolecular, eu tenho que doar muito mais energia. Então, o calor latente de fusão é diferente do calor latente de evaporação, ou de vaporização, melhor dizendo, tá? Só para exemplificar, olha só o mercúrio. O mercúrio muda de sólido para líquido a menos 39. O mercúrio, a temperatura ambiente, ele encontra-se na fase líquida. Olha só, por exemplo, o cobre. Para eu pegar um cobre na fase sólida e transitar para a fase líquida, eu tenho que atingir a temperatura ao nível do mar de 1083 graus Celsius, beleza? Tranquilo? Então, olha só, o mercúrio, ele precisa de pouca energia para mudar de fase, diferente da água, que é aqui na minha tabela, que tem mais, que precisa de mais energia para isso. Eu coloquei aqui algumas observações importantes. Vocês podem pausar o vídeo e ler com mais calma isso aqui, mas disso tudo que está aqui eu já comentei. O que é mais interessante comentar é essa parte final aqui, ó. Que o L, que é o calor latente de fusão, é igual ao calor latente de solidificação, que é o contrário, né? Só que com sinal trocado. Por quê? Para eu fundir alguma coisa, eu dou energia, então energia positiva. Para eu solidificar alguma coisa, eu retiro energia. Então, por isso que tem que ter um sinalzinho de menos aqui na frente. A retirada de energia, a energia é, no caso, aí, negativa, tá bom? Então, olha só, lindões. Para finalizar, os físicos tentaram, né, ou construíram um diagrama, um gráfico, para analisar o comportamento das substâncias, de acordo com o que a gente vai fornecendo energia para ela. Eu pedi para você considerar aqui uma determinada massa de água, então coloquei água aqui, ao nível do mar, ou seja, 1 atm, que está com uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius. Então eu sei que ali não está líquido, está sólido. Eu estou com gelo ali. Então olha só,
Dá uma olhada para esse gráfico aqui. Então, eu vou começar a doar energia. Esse eixo aqui é o eixo da energia, olha, ó, quantidade de calor, caloria. E o eixo Y é a temperatura. Então, eu vou começar com menos 20. Aí eu vou doar energia. Põe na canetinha. Eu vou doar de 0 até esse valor aqui, ó, foi suficiente para essa fase, né, para essa água sair do menos 20 e ir para 0 grau. Então, em ar, aconteceu o quê? O aquecimento do gelo até o ponto de fusão a 0 grau. Aí os físicos perceberam o seguinte, que eles doavam energia, e a temperatura não aumentava. Olha só que a temperatura está constante, igual a 0 aqui. Então, o que está acontecendo aqui nesse ponto B? A fusão do gelo. O gelo está transitando da fase sólida para a fase líquida. E isso acontece a uma temperatura constante de 0 grau ao nível do mar. Aí, então, eu já tive que doar uma quantidade maior para mudar de fase. Note que é daqui até aqui. Ó. Aí, depois que todo o gelo, né, virou líquido, né, virou água, o que aconteceu? A temperatura voltou a crescer e aí no laboratório os físicos perceberam que ele tinha que doar essa quantidade aqui, ó, daqui até aqui. Essa quantidade aqui é a quantidade que serve para essa determinada massa aqui, que eu não coloquei o valor, sair de 0 grau e ir para 100 graus. Ou seja, aconteceu aqui em C um aquecimento da água até o ponto de ebulição. Aí, quando ela chegou a 100 graus Celsius, os físicos perceberam o seguinte, que ele continuava doando energia. Note que aqui ele doou essa parcela aqui, né, daqui até aqui, e a temperatura não mudava. Então, o que está acontecendo aqui? Uma outra transição. Transitando da fase líquida para a fase gasosa. O nome dessa transição é ebulição. Então, a água no ponto D está ebulindo e a temperatura está constante, a 100 graus Celsius. Beleza? E aí, se o cara continuar doando energia, toda essa água líquida vai virar vapor e depois disso, daqui para frente, eu vou ter o aquecimento do vapor de água. Beleza? Eu só coloquei a curva de aquecimento, não coloquei a de resfriamento. Mas a de resfriamento é a mesma ideia, só que a gente vai partir daqui para lá. Ó. O gráfico começa daqui e vai sendo criado para o lado de lá. É a mesma ideia, só que eu vou retirando a energia, tá? Beleza? Então é isso, lindões. Coloquei aqui o calor de fusão e o de vaporização, só para a gente perceber que para eu mudar da fase sólida para a fase líquida, eu dei uma quantidade de energia, que no caso aqui é 80 calorias para cada grama, representado aqui pelo calor latente de fusão. Já aqui, quer mudar de líquido para gasoso, olha só, a quantidade de energia não é maior? Claro que é maior, está aqui representado pelo 540. Tá? E cada substância vai ter o seu valor de fusão ou de calor latente de vaporização também. Beleza? Bom, pega agora os exercícios aí e manda ver para trabalhar esse conhecimento, tá? Qualquer coisa você vai tirar sua dúvida comigo via e-mail e a gente vai se ver nas aulas ao vivo aí. Tamo junto, lindões. Aquele abraço. Fala, meus lindões. Opa, de novo não. Peraí que eu vou abrir minha câmera pra ver se eu estava pesando a internet, estava caindo. Bom, lindões, eu decidi mostrar o vídeo para vocês aqui, por quê? Porque quando eu vou mostrar aulas, né, eu vou mostrar o apanhado da aula, normalmente eu gasto mais tempo que o vídeo. Então eu achei mais interessante mostrar para vocês do que, enfim, do que vir comentando de novo, né, novamente aí o nossa videoaula. Aí essa videoaula vai estar onde? Ué, o que aconteceu?